Bom dia a todos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É um privilégio e uma honra estar aqui nesta manhã. Quem não conhece, sou Romildo. Estamos, eu e minha esposa, morando e servindo ali no sul da França. E conto com as orações dos irmãos para que o Evangelho do Senhor possa ser pregado fielmente ali naquele continente que já nos trouxe tanta alegria e tanto material para servir a igreja. Nesta manhã nós iremos dar continuidade ao estudo, à exposição daquilo que os irmãos já têm estudado, que é na carta de Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, esta carta é uma carta de encorajamento, mas nós encontramos que muitas pessoas, nos nossos dias e nos séculos passados, sempre tirou trechos dessa carta para usar fora de contexto. E uma igreja bíblica, uma igreja saudável, ela faz isso daqui. Ela tem a pregação expositiva, onde vai explicar versículo por versículo. E a igreja vai ouvir, vai receber e vai aplicar. E isso é muito importante para a vida em comunidade, em união, para que nós possamos viver o verdadeiro evangelho, o evangelho das Escrituras. Gostaria de convidar os irmãos a ler o texto que iremos expor nesta manhã. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros da salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de pertencerdes por Cristo e não padecerdes por Cristo, e não somente credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, ainda agora ouvis o que é meu. Amém? Que Deus abençoe a exposição desta palavra. Meus irmãos, Paulo, ele exorta na carta de Filipenses aos irmãos em Filipe, principalmente aqui neste trecho em que nós lemos, para que os irmãos possam viver digno do Evangelho. E nós vamos aprender o que é viver digno do Evangelho. Para isso eu vou dar aqui um contexto, por que Paulo ele escreveu a igreja de Filipe. Paulo ele fundou aquela igreja numa região muito importante, uma colônia romana, e ele fundou ali na segunda viagem missionária dele, onde nós vamos encontrar em Atos, no capítulo 16, e ali naquela região havia muitos judeus e muitos romanos, e aquelas pessoas, aqueles cidadãos que estavam ali, eles eram homens que davam muito valor, muita importância à ordem. E quando o Evangelho chegou ali, Paulo, ele encontrou algumas dificuldades, porque o Evangelho, ele chocou com as leis da sociedade, daquela cultura local. E o interessante que aqueles romanos, aqueles cidadãos que estavam ali, eles eram muito leais às leis,
aquilo que eles viviam ali. Então, quando Paulo ele prega o verdadeiro evangelho e ele planta uma igreja, a palavra vai dizer e ele vai escrever que ele foi perseguido, espancado, ele passou por muitas dificuldades, muitas lutas. E Paulo agora, preso, ele escreve para os irmãos em Filipos que ele ouviu dizer que estavam passando por aquilo que ele passou semelhantemente. E ele dá uma palavra de conforto. Nesse momento em que Paulo ele escreve, ele estava preso, e ele escreve uma carta para que os irmãos em Filipe possam viver de maneira digna do Evangelho. Viver de maneira digna do Evangelho é algo extraordinário. Conforme eu falei aqui agora, eu e minha esposa estamos vivendo ali na França, e o imigrante, ele dá muita importância e ele valoriza muito a sua nacionalidade, ou aquele que recebe uma nacionalidade para viver de acordo com as leis daquele país, para viver de acordo com aquela sociedade, para ter benefícios com a justiça, saúde, educação. Então aquele povo de Filipos eram assim. E Paulo ele começa o texto, logo no versículo 27, ele inicia com uma exortação contundente, dizendo: suportai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Essa expressão e a palavra portai-vos, ela é uma palavra que é rara nas Escrituras Sagradas, porque ela remete uma ideia de viver como um cidadão exemplar, um cidadão que cumpre todas as leis, que paga os seus impostos e que está ali perante a sociedade para viver como um cidadão honesto. Mas Paulo, ele apresenta uma cidadania em que o povo de Deus, em que a igreja de Deus, em que nós fomos inseridos, que é a cidadania celeste. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Então Paulo, ele vai direcionar e vai falar: portai-vos dignamente do Evangelho de Cristo. Conforme eu falei agora, você, para viver em outro país, você tem que cumprir as leis, você tem que pagar os seus impostos, você não pode passar daquela linha, porque se você passar, você vai ser punido. Então Paulo, ele ao apresentar essa nova nacionalidade para aqueles que receberam a graça de crer no Evangelho, ali em Filipos, ele está direcionando para um povo que respeitava fielmente as leis, um povo que era culto, um povo, apesar de ser pagão, mas ao se converter ao Evangelho. O exemplo de Paulo, ele usou da sua nacionalidade romana para ser julgado em Roma, porque a nacionalidade naquela época, e principalmente nessa região, era muito valorizada. Então Paulo, ele usa uma linguagem especialmente para aquele povo. Somente portai-vos dignamente conforme o Evangelho. Então ele fala, vivei dignamente. Representa o reino de Deus com a sua vida. Aonde quer que você esteja, representa o reino de Deus. Representa o Evangelho da graça. John MacArthur, ele enfatiza essa chamada, que essa chamada não é meramente para um comportamento ético, frisa bem, mas para uma transformação integral do ser, evidenciando que o Evangelho deve permear cada atitude e cada ação do crente.
Muitas das vezes, na sociedade aqui em que nós vivemos, muitas igrejas lá fora, as pessoas só são crentes dentro dos ambientes religiosos, ou quando vê outro crente. Quando está distante de pessoas crentes ou ambientes religiosos, elas não são crentes. Elas se portam piores, muitas das vezes, com pessoas mundanas, revelando a intenção, revelando o seu ser interior. Por quê? Porque o evangelho da graça, o evangelho em que nós fomos alcançados, ele muda o nosso interior para depois mudar o nosso exterior. Aí, às vezes, nós encontramos pessoas cristãs que nós conhecemos na caminhada, estamos conversando, aí a pessoa vai lá e solta um palavrão, ou eu solto uma palavra que não cabe a nós pronunciarmos. Aí a pessoa, desculpa, foi sem querer. Não, ela está soltando aquilo que está dentro do seu coração. E com certeza, fora do ambiente religioso, ela está vivendo como uma pessoa desta terra, não representando a nacionalidade em que nós fomos inseridos pela graça do Evangelho. Então Paulo ele exorta os irmãos ali em Filipe, para que os irmãos possam viver como um cidadão exemplar, como cidadãos do reino de Deus. Nós somos chamados para refletir o caráter de Cristo. Nós somos cristãos, que significam pequenos cristos. Nós estamos aqui de passagem, a nossa vida é uma vida curta, e quando nós fomos alcançados, nós temos pouco tempo para expressar e para anunciar o Evangelho da graça, o Evangelho de Deus. Muitas das vezes é pregado aqui nesta igreja, em que nós, que recebemos o pão da vida, nós não podemos estocar simplesmente para nós. Nós devemos levar o pão que nós recebemos, que é Jesus, para as pessoas que estão lá fora, para as pessoas que estão precisando ouvir o Evangelho da graça. E muitas das vezes, essas pessoas são alcançadas, não com palavras, mas sim com atitudes de bons cidadãos do céu. Alguém já chegou para você e disse, olha, você tem algo diferente, as suas atitudes, o seu modo de falar é diferente. Aí você chega para a pessoa, amém, é porque eu sou cristão. Hoje as pessoas têm vergonha de expressar essa nacionalidade, essa representação nossa, de dizer para a sociedade lá fora que somos cristãos. E nós devemos olhar para nós e realmente refletir e tirar essa análise. Porque o Evangelho ele deve ser visto nas nossas vidas. Então Paulo ele começa exortando os irmãos desta maneira. E no versículo 28, ele vai continuar, ele vai tratar aqui de algo extraordinário. Por quê? Porque quando você se revela como cristão, você começa a viver de fato como cristão, como o Evangelho pede e ensina que nós vivemos, você vai encontrar desafios, provas, perseguições. Muitas das vezes você vai ser taxado de uma pessoa boba, ou que fizeram lavagem na sua cabeça. É normal, já era normal no primeiro século. A igreja, ali, a região de Filipe, apesar deles seguirem as leis corretamente, as leis que estavam ali em vigor, ao você se converter, ou o Espírito Santo trabalhar e você receber a graça do Evangelho, o Evangelho ele chocava com as leis daquela cultura, daquela região. Então os cristãos começavam a enfrentar, para não negar a fé. E muitas das vezes eram mortos, eram lançados nas arenas, eram espancados, chicoteados. Então Paulo ele vai dar uma palavra também de ânimo para esses irmãos. E ele fala, em que nada vos espanteis do que resistem. A palavra espantar, no grego, indica ser intimidado ou aterrorizado. Paulo, ele consciente das perseguições que a igreja enfrentava, tanto da parte das autoridades romanas
e dos opositores internos que rejeitavam a nova fé, rejeitavam aquela nova forma de vida, Paulo, ele adverte para que a igreja não se deixasse dominar pelo medo. Quantos de nós aqui temos medo de pregar o evangelho no nosso local de trabalho, com medo de uma retaliação, ou até mesmo no nosso ambiente familiar? Não, eu não vou pregar aqui não, porque as pessoas vão falar que eu sou um crente enjoado, ou aqui eu tenho uma questão de ética, eu tenho esse limite aqui. Mas será que nós estamos representando o reino de Deus? Então Paulo ele fala, a sua vida vai fazer o quê? Que nós sofremos perseguições, não simplesmente da sociedade ali, das pessoas, mas das autoridades. As autoridades romanas que rejeitavam a fé. Hoje, aqui no Brasil, as autoridades, por mais que tentam, ainda elas não rejeitam a fé cristã. E nós temos a liberdade de pregar o evangelho em todo lado, em todo lugar. Aqui era diferente, mas pode ser que chegue dias em que nós vamos ser limitados a pregar o evangelho, a viver como de fato um cristão, negar as coisas que vão imputar para que nós vivamos e aceitamos. Eles tentam, já começam, e muitas das vezes quando nós começamos a rejeitar, somos taxados com muitos nomes, que os irmãos já conhecem, e já passam por isso com certeza. Paulo, ele vai advertir que para os adversários, que é um indício da perdição. Para aqueles que estão nos perseguindo e vendo muitas das vezes o cristão padecendo, vai falar que isso ali é perdição, já está perdido. Aqueles que se opõem ao evangelho demonstram em sua hostilidade a rejeição à verdade e a condenação iminente. A pessoa persegue porque não conhece a verdade. Lembra, quando você passar por uma perseguição, por uma luta, por uma prova, onde quer que você esteja, com pessoas, porque aqui nós estamos falando de pessoas, eu só estou abordando os de fora, porque a carta, ela trabalha também com os de dentro. Lembra o que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, eles estão cegos. Aí nós podemos, no mesmo instante, glorificar o nome de Deus, glorificar o Senhor, porque nós estamos sofrendo, sendo perseguidos pelo amor ao Evangelho. Porque Deus abriu os nossos olhos, tirou o coração de carne, tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne, que pulsa agora para a glória de Deus. O mundo está nos odiando a todo momento. Para os crentes, é um sinal de salvação passar por perseguições, passar por provas, passar por tudo aquilo que Paulo ele escreveu aqui, porque nós pertencemos a Cristo, e ao pertencermos a Cristo, conforme as palavras de Jesus, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. Se o mundo está nos odiando por nós sermos cristãos, por sermos cidadãos do céu, antes de odiarmos, eles estão odiando a Deus. Aí vem aquela palavra de consolo para nós, que antes de nós o escolhermos, Ele havia nos escolhido. O mundo, antes de nos odiar, está odiando a Deus, odiando aquilo que Deus separou. E se tem algo que Deus, Ele preserva, é o seu povo. E muitas das vezes nós remetemos a vida cristã e a preservação de uma vida tranquila e sossegada,
Quando nós ouvimos falar de provas, perseguições, adversidade, nós pensamos, Deus está pesando a mão. Mas não é assim. Para nós cristãos, muitas das vezes, ou quase sempre, provas e perseguições principalmente, é um sinal de salvação, porque nós estamos representando Cristo. João Calvino, ele ressalta que a firmeza diante da perseguição não é um feito exclusivamente humano, mas resultado da ação do Espírito Santo que opera em nós, fortalecendo a nossa fé. Olha que maravilha! Quando nós estamos sendo perseguidos, é ruim. Paulo, ele passou por perseguições. E ele vai dizer aqui, olha, aquilo que aconteceu em mim, está acontecendo em vocês, e eu estou sabendo, já chegou até a mim. E muitas das vezes a perseguição, ela rompe as paredes e ela se encontra no meio religioso. Conforme Paulo aqui, ele vai falar dos judaizantes que entraram dentro da igreja no primeiro século e tentaram corromper a fé cristã. Às vezes, nós como cristãos pensamos que o adversário, o inimigo das nossas almas, ele está lutando lá fora para somente destruir as nossas vidas lá fora. O diabo, ele quer entrar dentro das igrejas para minar o púlpito, para minar o ensino da igreja. Isso aqui que a igreja está fazendo, está vivendo, que é a exposição bíblica, ele está furioso, porque vocês estão tendo acesso ao evangelho completo e não é o evangelho por partes. Então a perseguição é mudar o foco e a mensagem do evangelho. Os judaizantes queriam apresentar parte do evangelho. A salvação é por Cristo, certo? Mas é necessário você circuncidar-se. É necessário guardar os calendários judaicos, mudando uma vírgula, mudando algo daquilo que Cristo nos deu de graça. A salvação não depende de mérito humano, porque se dependesse dos nossos méritos, nós nem estaríamos aqui no domingo de manhã, num sol quente desse, uma praia, mas o Espírito Santo nos trouxe aqui. E vale nós lembrarmos que Jesus está aqui nesta manhã, Jesus está aqui presente, Jesus está aqui no nosso meio, passeando na igreja, e não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. Então nós viemos nos reunir aqui, unidos como igreja, para cumprir aquilo que Deus determinou para a sua igreja, e aqui nós encontramos com Cristo. Aqui nós podemos ouvir a palavra dele. Deus está falando nesta manhã, por meio das Escrituras Sagradas. Isso é maravilhoso, isso nos fortalece, isso nos dá ânimos para irmos lá fora e passar por todas essas dificuldades, por essas perseguições, adversidades. Martin Lloyd-Jones observa que, ao entender o sofrimento, ele entende como uma dádiva de Deus, que nos permite a encará-lo com confiança e sem temor, pois Ele é o selo da nossa participação da obra redentora de Cristo. Olha, crente que não passa por perseguição, que não passa por sofrimento, tem que rever a sua vida, porque nós passamos qualquer área, mas por nós não negarmos a nossa fé, por não negarmos o evangelho da graça, nós passamos por momentos difíceis. E Paulo ele vai continuar no versículo 29 e 30, porque vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. A igreja primitiva, ela viveu por momentos em que, ao olharmos aqui, onde nós vivemos, onde os irmãos vivem,
Coisas em que paramos até para pensar, nossa, como é que a igreja aguentou, passou, ver os seus filhos, e aqui eu vou usar um lado mais humanista, ver os seus filhos sendo entregues às feras, ver os seus cônjuges sendo pendurados, mortos, porque nos foi concedido, além da graça de crermos no Evangelho, porque nós só cremos pela graça de Deus, mas nos foi concedido também a graça para que nós possamos padecer pelo Evangelho. A Bíblia fala que Deus ele não permite que nós possamos passar por aquilo que nós não podemos suportar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele selou em nós o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está selado dentro de nós. Ele está moldando as nossas vidas. E aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel e Ele vai completá-lo. Nós vivemos por graça. Tudo das nossas vidas é graça. Nós não merecemos estarmos aqui. Nem o sofrimento nós merecemos, mas Ele permite para que nós possamos avançar, irmos para representar e darmos testemunho do reino de Deus. Porque vos foi concedido. A palavra concedido deriva de charis, que significa graça. Assim, o sofrimento por Cristo não é um castigo. Deus não está castigando o seu povo ao permitir que nós, muitas das vezes, sofremos, mas um presente gracioso do próprio Deus. Essa perspectiva desafia a visão moderna, que tende a ver o sofrimento como apenas algo negativo. Talvez você veja o sofrimento, é normal, de todos nós, vemos sofrimentos, lutas, por algo negativo. Mas aqui Paulo está encorajando os irmãos de Filipos, por aquilo que ele passou. O pastor pregou aqui, dizendo que o morrer para nós, cristãos, é ganho, e o viver é Cristo. Sabemos que nós não estamos sozinhos nesta caminhada. Sabemos que nós temos aqui uma igreja que nós possamos nos reunir para amarmos uns aos outros e apoiarmos uns aos outros em amor, em gratidão por aquilo que Deus nos deu, porque nós temos algo em comum, a mesma nacionalidade, nós somos cidadãos do céu. Para onde o irmão vai, eu também vou, porque o mesmo Deus que alcançou ele me alcançou, o mesmo Deus que está transformando os irmãos está me transformando, para que nós possamos alcançar a estatura de varão perfeito. Mas neste trajeto, nós passamos por perseguições, porque o mundo nos odeia, o adversário de nossas almas nos odeia. E se você está vivendo o Evangelho fielmente, conforme as Escrituras ensinam, conforme as Escrituras nos orientam, você vai padecer. E quando você estiver padecendo, lembra do presente que Deus está te dando para você testemunhar do amor dEle. Às vezes, você já ouviu uma expressão aí que acho que muitos pentecostais usam, né? Não vem por amor, vem pela dor. Mas ao olharmos essa expressão, às vezes a dor não está nem na vida daquele que está passando, mas do irmão que está sofrendo. O irmão fala: como é que você, cristão, está passando por isso? Cadê o seu Deus? Aí você tem uma palavra de conforto: eu estou passando por isso porque Deus está no barco comigo. O mar pode estar agitado, mas quando Ele falar aquieta, o mar aquieta. Eu estou descansado neste Deus que me resgatou. Ele não vai me deixar sozinho. Então Paulo ele exorta e ele encoraja os irmãos ali em Filipe. Charles Spurgeon, ele diz e ele afirma que as provações são instrumento do Mestre para moldar nós à imagem de Cristo, sendo um privilégio sofrer por seu nome. Mas eu quero aqui abrir um parênteses,
que muitas das vezes o crente sofre, passa por perseguição, mas não é pelo Evangelho, não é por viver o Evangelho, é porque tem a boca grande, é porque vai para as redes sociais discutir aquilo que não deve, é porque compra e não paga. Aí o Serasa persegue, aí fala, é obra do cão. Não! Então muitos crentes às vezes misturam a perseguição e falam, nossa, estou passando por uma prova. Aí você pergunta, meu irmão, qual prova? Nossa, estou devendo não sei o quê. Nossa, fulano não está falando mais comigo. Mas por que fulano não está falando comigo? Eu falei uma coisa que ela não gostou, uma coisa que não era para falar. Está aí, ó. Isso não é sofrer pelo Evangelho. Sofrer pelo Evangelho é viver como as Escrituras nos ensinam. Viver de modo digno ao Evangelho. Reforçar que o verdadeiro discipulado implica participar do mesmo combate que Cristo enfrentou, sabendo que a luta espiritual é real e que a nossa perseverança é um testemunho redentor do poder de Deus. O crente, ele entra numa luta confiando que ele não luta pela vitória, porque a vitória já está com ele. E aqui não é a mensagem triunfalista, é porque os nossos pecados Cristo levou. Agora nós estamos passando por momentos em santificação, e as lutas e as provas, o sofrimento, vem para nos santificarmos. A salvação não é pelas obras, mas ao passarmos por momentos assim, como a igreja de Filipos estava enfrentando, aquilo que Paulo enfrentou, é testemunho para o quê? Para os incrédulos. E para muitos irmãos, que vai ver a sua vida, o seu exemplo, e vai se fortalecer, porque aqui, que Paulo ele vai tratar nesta carta, ao decorrer dos próximos capítulos, que os irmãos vão estudar, vai ser exposta aqui, a unidade da igreja, como a igreja vive em união, em amor, para passar em momentos difíceis, momentos angustiosos, mas nós sabemos que a nossa vida ela é curta, nós vamos viver aqui mais algumas décadas, alguns mais anos, nós não sabemos quando é o nosso último dia, mas se tivermos que padecer por amor ao Evangelho, recebemos como um presente de Deus, porque é graça, até padecermos por Evangelho. E concluindo, diante destes versículos que são marcantes para as nossas vidas, nós devemos ter isso gravado nos nossos corações, que a nossa luta, quem luta por nós, é aquele que está nos santificando, e nós devemos viver de modo digno do Evangelho, em todas as áreas das nossas vidas, viver como cidadão do céu. Não nos conformamos, não devemos nos conformar com os padrões deste mundo, mas refletir os valores do Evangelho das nossas vidas. Esse é o primeiro ponto para nós. Por quê? Porque vai chegar uma hora em que a cidadania terrena vai chocar com a cidadania celestial. E quando isso acontecer, meu irmão, minha irmã, a nossa prioridade é representar para onde nós vamos e aquilo que nós recebemos. Porque Paulo estava abordando isso em Filipe. O segundo, permanecer firmes e unidos. Em meio à perseguição, nossa união como igreja fortalece a nossa fé e nos capacita a enfrentar as adversidades. Quando a igreja passa por qualquer coisa, todos sofrem juntos. Mas também, quando a igreja passa por momentos alegres, todos se alegram. 3. Não temer os adversários. Reconhecer que a oposição é indicativo de que estamos no caminho certo, pois os que se opõem à verdade já estão destinados à perdição. Aqueles que estão se opondo ao Evangelho, eles estão já condenados à perdição. 4 e último, para finalizarmos, abraçar o sofrimento por Cristo
como um dom de Deus é entender que, ao padecer, estamos participando da obra redentora e sendo moldados à sua imagem. Cristo padeceu e Ele deixou um conselho para nós. Quer seguir-me? Pega a sua cruz e siga-me. Quer vir atrás de mim? Quer viver esse evangelho? Você vai padecer. Mas Ele aí cumpre a palavra lá em Mateus. Bem-aventurado aqueles que sofrem perseguições pelo meu nome. Charles Spurgeon diz: se você nunca enfrenta oposição por sua fé, talvez sua luz esteja escondida debaixo do alqueire. Que nós possamos sair daqui desta manhã, desse dia que é o dia do Senhor, dia em que nós relembramos a ressurreição de Cristo, com as nossas luzes prontas para brilhar no mundo que vive em trevas. Nós não podemos esconder a luz. A luz não pertence a nós, a luz pertence a Jesus, porque a luz é Jesus. Amém? Convido a igreja a estar de pé. Vamos orar ao Senhor, entregando essa primeira parte. Nosso Deus, nós oramos ao Senhor, gratos, ó Pai, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, porque, ó Pai, nós não merecemos os benefícios em que a Tua salvação nos deu, mas também não merecemos padecer pelo Teu nome, mas mesmo assim, por Sua graça, o Senhor permite, e vai nos moldando a cada dia, conforme a imagem de Cristo. Senhor, nós oramos, porque bom é servir ao Senhor, e ser moldado pelo Senhor, porque sabemos que em breve estaremos contigo para todo o sempre. Fortalece a nossa fé, ó Pai, nesses momentos, para que nós possamos, ó Pai, ser cidadãos e dar exemplo, ó Pai, da nossa fé, que não possamos, ó Pai, esconder a luz que é Jesus para o mundo que está vivendo em trevas. Nós oramos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja de Deus, agora e para sempre. Amém.